Fala, galera. Hoje estamos aqui para mais um vídeo do projeto Quarentena Ativa do Labesfute da UERJ. Nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Esperamos que todos estejam bem, seguros em suas casas. Eu sou o Kaique Andrade. Hoje eu vou estar aqui para bater um papo sobre treinamento tático no futebol com o professor Davi Silva. O professor Davi, ele é aluno de doutorado do programa de Ciências do Esporte e do Exercício do Esporte da UERJ, orientado pelo professor Fabrício, que é o nosso líder aqui no laboratório. Consequentemente, é membro do laboratório, ele é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e especialista em futebol também pela Universidade Federal de Viçosa. Davi, bem-vindo. Espero que seja um bom bate-papo, que possa agregar bastante conhecimento a todos que estejam assistindo o nosso vídeo. Obrigado, Kaique. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né, nesse momento difícil que a gente ainda está vivendo, né, de pandemia, e nesse projeto, né, da pandemia ativa, né, em termos de conhecimento, a gente vai falar um pouco sobre treinamento tático, né, que é algo que me interessa, né, é meu objeto de estudo desde, né, da época da minha graduação, em fazer especialização e mestrado, né, nessa área, porque penso que é um conhecimento, né, uma competência que o treinador de futebol ele precisa ter, né? Então, espero que possa agregar, né, aí no conhecimento, né, de vocês, e a gente possa levar, né, um pouco de informação de qualidade a todos vocês. Davi, é um tema bem, assim, muito estudado, porém, assim, a aplicação, às vezes, gera um pouco de dúvidas aos treinadores, né? Às vezes, a questão dos princípios, saber quando aplicar, saber a idade certa para se aplicar, porque, hoje em dia, nossa preocupação é formar jogadores inteligentes e criativos que entendam bem o jogo, não só joguem a parte técnica, mas também o principal, que o jogo é tático. Então, acredito que vai ser um tema que vai agregar bastante e tá contigo. Vamos embora. Legal, Kaique. Realmente, né, cada vez mais fica em evidência, né, a componente tática, né, que de fato é a essência do jogo, né? Aspectos que estão relacionados à componente tática, né, por exemplo, a tomar decisão, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, né? E a gente vai entender um pouco, né, o que seria, né, essa componente tática, né, e basicamente, né, quais os conteúdos que devem ser trabalhados, né, em qual momento e como avaliar, né? Eu vou compartilhar aqui tela, eu não consigo, tem que me colocar aí de anfitrião. Oi, tá com Agora você. sim. Compartilhar aqui. Você já vê em modo de apresentação? Sim. Já tá aparecendo. Legal. Então, pessoal, a gente vai falar, né, sobre treinamento tático. Basicamente, né, nessa apresentação, a gente vai trazer quais são os conteúdos que nós devemos treinar, né, qual o momento que devemos treinar esses conteúdos e, basicamente, como avaliar, né, esse processo, que eu, particularmente, gosto muito, né, de trazer o termo, né, ensino-aprendizagem junto com o treinamento, né, porque tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem, né, eles trazem uma série de aspectos que são necessários para o desenvolvimento, né, do atleta, do jogador, né? Contextualização, aquisição de saberes, de conhecimentos que são necessários para que o jogador, o atleta, ele possa ter uma formação, né, de qualidade, para além, né, dos próprios exercícios, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar essa temática hoje, né? Mas para a gente poder introduzir o que é o treinamento tático, a gente precisa primeiro conceituar tática,
né? Eu vejo muitas vezes, né, que as pessoas falam sobre tática, mas quando elas são questionadas o que é tática, elas têm dificuldade de expressar, né, de conceituar essa variável. Então, para a gente poder, né, colocar dentro dos limites, a literatura científica, ela reporta, né, a partir da análise de muitos conceitos de tática, né, mas a literatura reporta, de uma forma simples, que a tática é a gestão do espaço de jogo, né? E essa gestão do espaço de jogo ocorre através do posicionamento e da movimentação dos jogadores, obviamente, no campo de jogo, né? Esse é o conceito, né, em que é um conceito mais recente, né, veio ali publicado em 2015, né, através da obra, né, do professor Israel, do professor Júlio Garganta, do professor Zé Guilherme, né, e traz exatamente, né, um olhar simples do que é a tática, porque a gente está tratando basicamente do que é observável na tática, né? E é legal também a gente discriminar em relação a outros conceitos, né? Por exemplo, estratégia, as pessoas muitas vezes usam como sinônimo, mas na verdade são coisas distintas, né? O próprio sistema de jogo, sistema tático e o esquema tático também são conceitos que são distintos, né? Então, basicamente, a gente vai falar aqui de gestão do espaço de jogo. Então, como é que eu posso ensinar, né, crianças, adolescentes, atletas, né, jovens atletas, a gerir o espaço de jogo? Por meio de princípios, né? E os princípios táticos, eles são definidos na literatura como um conjunto de normas sobre o jogo que, né, vai proporcionar aos jogadores a possibilidade de atingir rapidamente soluções táticas para os problemas advindos da situação da partida, né, da situação que os jogadores vão enfrentar, né, eles têm que resolver esses problemas. Então, a partir, né, dos princípios táticos, eu vou ensinar o aluno, né, o atleta, a gerir o espaço de jogo. E isso eu posso fazer em diferentes momentos da formação. Devo fazer em diferentes momentos da formação. Então, basicamente, a literatura reporta 4 categorias de princípios táticos: os gerais, os operacionais, os fundamentais e os específicos. Então, cada uma dessas categorias, né, é recomendado na literatura um momento de ser inserido, né, no contexto de treinamento, uma forma de avaliar. Então, cada momento, né, cada momento da formação, vamos dizer assim, a gente vai distribuindo esses conteúdos. Então, a primeira categoria, né, de princípios táticos são os gerais. E eles são denominados gerais porque eles são comuns, são comuns às fases do jogo, ofensiva, né, e defensiva, e também são comuns aos esportes coletivos de invasão, né, que basicamente eles são, né, não permitir a inferioridade numérica, evitar a igualdade numérica e procurar criar a superioridade numérica. Esses são os princípios gerais. E qual o momento, né, da formação esses princípios são recomendados, né, que sejam inseridos em termos de conteúdo? Para a gente poder entender isso, a gente tem que considerar o conhecimento, né, a literatura acerca dos estágios de desenvolvimento da criança e do adolescente. Né, os estágios de desenvolvimento cognitivo, a partir ali, né, dos 6, 7 anos, nos traz, né, o estágio 3, que é da operacional concreto, que tem como característica, né, a conscientização da criança, né, da pessoa em relação aos outros e os eventos externos. Ou seja, né, a criança ela sai ali da fase do egocentrismo, que é a fase anterior, do estágio anterior,
E ela começa agora a compreender essa relação social. Então, para ela compreender que ela precisa, né, ou que é vantajoso para ela e para a equipe ter superioridade numérica, ela precisa ter a capacidade de estabelecer essas relações sociais. Né? Então, a partir dos 6, 7 anos de idade, a literatura, né, reporta como um momento propício para começar a ensinar, né, tática, começar a ensinar a criança a gerir o espaço de jogo. Tá? Então, a partir desse momento, por essa razão, né, do estágio de desenvolvimento, né, da própria maturação cognitiva, né, a criança ela tem o processo, né, de maturação. A criança tem condição de compreender esses princípios táticos gerais. Né? E como é que eu posso avaliar se o meu atleta ele aprendeu, se ele já sabe, né, se eu posso avançar os conteúdos? Né? A literatura reporta um teste, né, chamado CORA, que tem basicamente 2 versões, mas uma dessas versões diz respeito, né, à capacidade do aluno de se orientar e se oferecer. Né? Então, tem uma relação direta com os princípios táticos gerais. Tem uma relação direta com os princípios táticos gerais, né? Porque por muitas vezes a gente vê uma criança, né, pedindo a bola, por exemplo, mas ela está numa posição inadequada, vamos dizer assim, né? Ela não está nem criando uma linha de passe e nem uma zona de passe. Na minha experiência profissional, eu já vi muitas crianças oferecendo linha de passe, mas ela não conseguia se orientar no espaço, ela estava fora do campo de jogo. Então, essa gestão do espaço, né, é o primeiro conteúdo, e eu posso avaliar esse conteúdo ou essa competência, né, do jovem atleta por meio do CORA, né, que basicamente é um teste, né, que avalia né, o jogador ali, tem uma equipe, né, com o jogador sem a posse de bola, a outra equipe com a posse de bola, né, e no espaço de 9x9. Então, sempre que a bola sai, a bola volta aqui para o centro e inicia o jogo. Né? Então, essas ações são filmadas e a partir dos parâmetros, né, de avaliação desse instrumento, eu consigo ter uma noção objetiva, né, acerca dessa competência do atleta. Então, é importante trazer o aspecto da avaliação, Kaique, porque por muitas vezes a gente vai só colocando conteúdo, e a gente não tem um dado concreto acerca desse processo, né? Como é que o atleta está evoluindo? Será que todos estão evoluindo da mesma maneira? Será que todos respondem da mesma maneira, né? Através da avaliação a gente consegue, né, justamente estabelecer essa objetividade na formação. A segunda categoria dos princípios, né, são os princípios operacionais, que aí eles já são divididos, né, pelas fases do jogo, defensivo e ofensivo. Tá? São 5 para cada fase. Então, na fase defensiva, os princípios são anular situações de finalização, recuperar a bola, impedir a progressão do adversário, proteger a baliza e reduzir o espaço de jogo do adversário. Então, esses princípios, né, esses conteúdos vão ensinar, né, as crianças a operacionalizar o jogo, a compreender a lógica do jogo e conseguir operacionalizar isso. Né? Então, na fase defensiva, né, obviamente, num plano macro, a intenção, o objetivo é recuperar a posse de bola. Né? Mas existe, né, dentro da lógica do jogo, né, outros
outros objetivos, né, que são necessários. Primeiro, né, evitar o gol do adversário. Né? Então, eu vou evitar as situações de finalização, antes até de recuperar a bola. Né? Então, um outro exemplo, né, impedir a progressão do adversário. Então, a gente tem aquela noção, né, de risco à baliza. Se o adversário não se aproxima da minha própria baliza, então a possibilidade de ele fazer gol é bem menor. Então, se defensivamente eu consigo realizar, né, esse princípio, eu estou protegendo, né, a minha equipe. Então, é essa lógica, né, de operacionalização do jogo que as crianças elas têm, elas precisam aprender, né, e elas vão compreender, né, isso basicamente depois que ela tiver já uma noção dos princípios gerais, né? É uma sequência pedagógica. Na fase ofensiva, os princípios são conservar a bola, construir ações ofensivas, progredir pelo campo de jogo adversário, criar situações de finalização e finalizar a baliza adversária. Então, no plano macro, né, o objetivo na fase ofensiva é fazer o gol. Mas como isso vai poder ser operacionalizado? Né? Então, por muitas vezes eu já vi, né, crianças tentando chutar a bola no gol, por exemplo, com um adversário na frente. Então, ela estava tentando, né, finalizar a baliza. Mas será que ela tinha, né, por meio do incorporado, né, por meio dos princípios, a noção que ela precisava criar essa situação de finalização? Né, criar esse espaço, né, coletivamente falando ou individualmente falando, né? Então, esses são os conteúdos a serem trabalhados, e a literatura reporta que a partir, né, ali dos 7, 8 anos, numa sequência pedagógica, né, depois dos princípios gerais, pela mesma lógica, né, da fase do desenvolvimento cognitivo, a criança tem ali o pensamento lógico já, então ela consegue compreender a lógica do jogo. Ela consegue compreender a lógica do jogo. Então, esses são os conteúdos e a fase também a ser ensinada. Depois disso, eu preciso avaliar, né? Ou antes disso também, né? É interessante avaliar antes, durante, depois, justamente para a gente ter uma noção objetiva, né, do que a criança já sabe, do que ela aprendeu ao longo, né, do treinamento. Então, para avaliar os princípios táticos, né, operacionais, a literatura reporta, né, o GPET como um instrumento que está baseado nesses princípios. Né? Então, basicamente, ele tem a divisão, né, de dois aspectos, a tomada de decisão e a execução. Então, esses aspectos estão relacionados aos princípios táticos operacionais. Então, veja, eu tenho conteúdos diferentes e formas diferentes de avaliar, momentos diferentes, né, de ensinar tais princípios. Depois, numa sequência, né, os conteúdos que são recomendados, né, no ensino, são os princípios táticos fundamentais, que também são divididos, né, pelas fases do jogo. Na fase defensiva, são 5, na fase ofensiva também são 5. Na fase defensiva, contenção, cobertura defensiva, equilíbrio, concentração e unidade defensiva. Né? Abri um parênteses aqui para falar que o equilíbrio ele tem subdivisões, né? O equilíbrio defensivo e o equilíbrio de recuperação. Mas basicamente, né, são esses os princípios, né? Os princípios ofensivos: penetração, mobilidade, cobertura ofensiva, espaço e unidade ofensiva. E também tem uma subdivisão no espaço, que é espaço com bola, espaço sem bola. Então, essa categoria de princípios já depende, né, de uma capacidade ou de um desenvolvimento cognitivo do atleta maior do que os anteriores.
É por isso que a literatura recomenda o ensino a partir ali dos 12, 13 anos de idade, né, em função da capacidade de usar, né, o pensamento abstrato, testagem de hipóteses. Então, antes disso, a criança não tem essa capacidade ainda, porque ela não, né, não passou ou não terminou o seu estágio de desenvolvimento cognitivo, né? Essa maturação cognitiva. Então, a partir de 11, 12 anos, 13 anos, né, depende da criança, porque tem criança que é mais precoce, tem outras que são mais tardias, né? Isso, o que a gente está falando aqui são em linhas gerais, né? As crianças, a partir dessa idade, vai ter condição, por meio, né, da maturação cognitiva, de poder compreender esses princípios e conseguir executar, certo? Então, basicamente, esses princípios que nós vimos aqui, né, eles são realizados dentro e fora do centro de jogo. Né? O centro de jogo no jogo formal de 11 contra 11 é um raio, né, de 9,15 metros a partir da bola. E quem está dentro do centro de jogo tem interferência direta sobre o portador da bola e, né, as ações acontecem com maior velocidade de execução. Fora do centro de jogo, né, as ações talvez elas não aconteçam com tanta velocidade quanto dentro do centro de jogo. O atleta não tem interferência direta sobre o portador da bola, mas é exatamente essa capacidade de gerir o espaço de jogo fora do centro de jogo que requer a capacidade de testagem de hipóteses, né, de pensamento abstrato. É entender que a minha ação, mesmo que de forma indireta, ela vai impactar, né, a organização da minha equipe, ou vai impactar o próprio portador da bola. Então, essa noção, o atleta só é capaz, né, de ter quando chega, né, no final do processo do desenvolvimento cognitivo. Por muitas vezes, né, a gente vê crianças menores, né, quando a bola está do outro lado do campo, por exemplo, elas estão dispersas, né? Elas estão olhando para outro lugar, exatamente porque talvez ela não tenha essa capacidade ainda de compreender o jogo dessa maneira. Como é que eu posso avaliar os princípios táticos fundamentais? Né? Por meio do FUTSAT, né? A literatura reporta, né, esse estudo aqui do professor Sisto. Ele é um estudo interessante porque ele apresenta uma revisão sistemática, né, acerca dos instrumentos de avaliação. Mas o FUTSAT, né, ele foi, na verdade, desenvolvido em 2011, né? Então, basicamente, ele tem um teste de campo, que é o padrão dele, né? É um campo de 36 por 27, o 3 contra 3, porque é a estrutura, né, ali, a estrutura funcional mínima para representar o 11 contra 11, tá? As ações dos jogadores são filmadas para que possam ser posteriormente analisadas, né? Através, atualmente, do SoccerView, né, um software justamente feito para avaliação, né, do comportamento e desempenho tático de jogadores por meio do FUTSAT. Então, no software, né, permite, né, o avaliador inserir as referências espaciais, né, estáticas e dinâmicas. Aqui a gente está vendo as estáticas, né, que é o campograma, mas tem as dinâmicas, que, por exemplo, a linha da bola, o centro de jogo. Então, a partir, né, dessas referências e dos conceitos, eu consigo analisar e avaliar o comportamento tático dos jogadores por meio dos princípios táticos fundamentais. Já os princípios táticos específicos,
né, vem no momento posterior também, né, da formação. E como o nome sugere, né, é específico, e é específico porque vai depender das ideias de jogo do treinador, do modelo de jogo da equipe, né? Então, um documento, né, da CBF, chamado de glossário, ele traz alguns exemplos de princípios específicos, mas pode ser outros, né? O treinador, ele pode desenvolver outros princípios, aquilo que atende melhor, né, a sua forma de jogar. Então, só como exemplo aqui, né, tem o princípio, né, defensivo de fecha compacta, que geralmente são comandos, né, a serem dados, que diz respeito a reduzir os espaços, né, entre linhas dos jogadores. A dobra, né, que é para fazer uma dobra de marcação. Já os princípios ofensivos, né, o abre, né, que diz respeito a uma noção de largura, né, que os jogadores eles vão ampliar, né, esse espaço de jogo em largura. Recebe nas costas, né, que é basicamente jogar entre linhas. Então, essa categoria de princípios ela vai sendo estabelecida, né, em função das demandas da equipe. Então, lá no glossário, né, da CBF, traz esses termos, né, traz esses conceitos. Então, uma ideia muito interessante acerca, né, dos princípios táticos específicos. No glossário, né, vem mostrando, na verdade, todas as categorias de princípios, né, mas especificamente os específicos, traz uma noção ali do que a gente pode criar em função do próprio modelo de jogo. Em relação à avaliação dos princípios táticos específicos, como eles são realmente específicos a cada modelo de jogo, né, é necessário que se estabeleça critérios, né, específicos também para poder avaliar se os jogadores estão desempenhando bem ou não, talvez, esses princípios. Então, Kaique, basicamente, né, são os conteúdos, o momento, né, de formação e a forma de avaliar da componente tática, né, em relação ao treinamento tático. Quero deixar aqui o agradecimento formal às agências de fomento, né, às instituições que permitem, né, que a gente possa, em termos de laboratório, né, de instituição, de forma geral, desenvolver pesquisas e estudos relacionados ao futebol. Davi, obrigado. Acredito que foi bem explicativo, de fácil entendimento. Acredito que o pessoal irá curtir bastante a sua explanação. Agora vamos bater um papo a respeito desses princípios, dos modelos de ensino. Você comentou bem na questão nós devemos saber quando ensinar cada princípio. Muitas das vezes os treinadores acabam passando por cima de um princípio ou do outro, e para deixar bem claro que você comentou a questão da lógica do jogo. Isso já foi uma dica, né? Que o ensino deve ser por meio dos jogos, que é muito importante, e não só dos jogos, mas também das brincadeiras, principalmente para as crianças mais novas, né? A questão da ludicidade incluída nos jogos é muito importante até para o entendimento deles, que eles vão estar brincando e vão estar aprendendo ao mesmo tempo. A questão da formação, né, ela obviamente é multifatorial, né? Mas se a gente pensar na lógica do jogo, as dimensões tática, técnica, física, psicológica, elas são indissociáveis, né? Elas estão ali acontecendo de maneira simultânea. Talvez, né, didaticamente, a gente separe essas dimensões para poder explicar, né, mais especificamente cada uma delas. Mas no jogo, não. Então, quando a gente separa isso e traz, né, por muitas vezes os modelos, né, tradicionais trazem essa fragmentação, o
o que está acontecendo é descaracterizar o jogo. Né? Então, o atleta ele repete alguns gestos técnicos ali e depois, se ele fizer bem aquilo, ele ganha como prêmio o jogo. Quando o objetivo principal, né, do atleta, ou do atleta ainda não, né, do jovem, né, praticante, é jogar. Ele quer saciar esse desejo dele de jogar. Então, esse jogo, ele, né, não é nem recomendado que seja um jogo formal, né? Porque imagina, criança de 6 anos no campo de 11 contra 11, a gente não precisa nem discutir isso, né? Mas a criança, ela precisa jogar. Né? Por isso que vem, muitas vezes, né, a importância dos próprios jogos reduzidos, dos jogos recreativos, né? Outros tipos de jogos, mas que mantém a essência do jogo, né? Que é tático, juntamente com os outros elementos que são indissociáveis dele, né? A parte técnica, por exemplo. Né? Sim, perfeito. Então, só para concluir, né, a questão da ludicidade, né, que tem a ver com o prazer, né? Nesse primeiro momento de formação ali, né, que a gente está falando acerca do treino tático, né, a partir dos 6 anos, é realmente muito importante que a criança goste do que ela esteja fazendo. Sim. E por muitas vezes, né, esse treino descaracterizado não traz, né, em linhas gerais, talvez alguma criança goste, mas em linhas gerais, né, as crianças, elas não estão envolvidas ali, né, com o prazer nessas práticas, né? Então é realmente importante trazer essa questão, né, relacionada ao própria ludicidade, né? Sim, sim. Essa questão que você comentou foi bem legal, sobre o prazer que a criança está praticando, a satisfação em estar lá. Quem nunca ouviu a criança perguntar? Acho que até é um sentimento bom para cada professor, para cada treinador, onde a criança pergunta: poxa, tio, mas já acabou? É sinal que essa atividade está surtindo um efeito bom para aquela criança. E o professor Alcides até faz uma comparação legal já com a mitologia grega em relação aos deuses do tempo. Deus Cronos, que controla o tempo por meio do cronômetro, e o Deus Kairos, que controla o tempo por meio do prazer. Então é isso que nós temos que pensar. Nós não temos que controlar a atividade pelo tempo. Claro, determinadas sessões, os jogos têm suas séries, suas repetições, mas principalmente pelo prazer, que a criança tem que estar se divertindo. Se ela se divertir, ela vai aprender com mais facilidade. Legal. Extrapolando um pouco, né, até o futebol, pensando nos esportes coletivos como um todo, né, eu geralmente faço uma dinâmica nas minhas disciplinas de esportes coletivos para fazer justamente esse contraste de modelos tradicionais e novas tendências baseadas em jogos, né? Eu peço, né, para os meus alunos que eles fiquem repetindo um gesto técnico, não é um fundamento, né, mas um gesto motor ali da manchete do voleibol, durante 5 minutos. Eu falo com eles: olha, são 5 minutos o exercício, né? Então, não, minto. Eu vou falar o tempo depois, né? Eu falo: olha, eu vou dar um tempo aqui e aí vocês só parem quando eu ordenar, né? Não no sentido ruim, né, da palavra, né? Mas dar o comando. E aí eles ficam ali e eu vou contando o tempo. 1 minuto eles ficam, 2 já começa a desistir. Antes de 5 minutos, todos já pararam. É uma repetição simples: jogar a bola na parede e devolver a manchete. Sim. E aí eu faço uma segunda situação. Eu falo assim: olha, vamos fazer aqui pequenos jogos, 2 contra 2, 3 contra 3 no máximo, e vocês só podem passar a bola entre vocês e para o outro lado de manchete. E aí deixa o jogo acontecer. E aí marco o dobro do tempo. São 10 minutos. E o interessante é que dá os 10 minutos e ninguém parou. Ninguém parou de jogar. O gesto técnico
entre aspas, é o mesmo. Sim. Né? Só que, obviamente, de formas diferentes, né? Vão fazendo no jogo. Então, depois eu pergunto aos alunos o que é que eles gostaram mais de fazer. E é praticamente unanimidade o jogo. Depois, quanto tempo eles acham que ficaram em cada atividade? E é interessante que, por muitas vezes, eles acham que foi o mesmo tempo, ou eles acham que até o primeiro foi mais. Sim. Né? A não ser aquele que parou logo, né? Ele já desistiu de primeira. Então, isso, né, é uma reflexão que eu faço, né, trazendo para outros esportes coletivos e especificamente para o futebol também, né? Quando a gente realiza, né, um treino, atividades que traz o prazer do jogo, né, a criança ela vai aprender, obviamente dentro da lógica do jogo, como a gente já comentou, e ela vai estar mais motivada, né? E ela vai estar mais susceptível a aprender, a absorver os conteúdos, porque ela está envolvida, inclusive emocionalmente, com o jogo. A literatura já reporta, né, que o papel fundamental, né, da emoção no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa é a grande questão, né? Quando eu trago os princípios táticos como conteúdos a serem trabalhados, né, eu devo trazer diferentes tipos de jogos para poder desenvolver tais princípios. Então, né, um jogo que eu acredito que todo mundo já brincou, ou pelo menos conhece, rouba-bandeira, por exemplo, né? Ele é uma noção muito interessante para os princípios táticos operacionais, a noção de progredir pelo espaço, né? Progredir ali pelo espaço, enfim, né? É uma brincadeira que eu posso trazer um conceito relacionado ao princípio, e ele vai estar, obviamente, envolvido, né, nessa atividade de forma que ele vai, né, absorver melhor os conteúdos. E o legal é que essa atividade do pega-bandeira, trazendo já para o futebol, para o treinamento, você utiliza mais de um princípio. E a criança vai estar fazendo, vai estar feliz, vai estar se divertindo, vai estar envolvida, e acaba que não percebe que está fazendo. E depois, até para você questionar ela quando fazer, você pode até citar o exemplo da atividade. E isso é muito importante. Você comentou da questão dos pequenos jogos, eles trazem mais a questão, aproximam mais do jogo formal e tudo. E é legal que nele ocorrem mais possibilidades de ação, que vai gerar um indivíduo mais autônomo para que ele consiga jogar o jogo. Porque muitas das vezes você vê um treinador com crianças berrando na beira do campo para dizer o que eles têm que fazer. E isso já volta à pedagogia tradicional. O treinador quer moldar a criança do jeito que ele quer e não do jeito que a criança tem que ser. É interessante pensar nisso, porque aí é o papel do treinador, é o papel do professor, né? Criar contextos para favorecer esse processo, né, de ensino, aprendizagem e treinamento, né? Criar esses contextos. Então, no jogo, né, tudo vai estar acontecendo, mas o professor ele tem que pensar, né, na teoria das propensões, o que é que eu quero, né, ensinar naquele momento ali, o que é que o meu atleta precisa aprender, né? Então, eu vou criar contextos em que a quantidade, né, das ações vai ser maior relacionada àquele princípio. Né? Se eu quero realizar, por exemplo, se eu quero ensinar, né, o princípio da penetração, por exemplo, né, para a equipe que tem, né, é um princípio ofensivo, então, obviamente, a equipe que tem a posse de bola, aí se eu coloco um jogo que a equipe tem superioridade numérica, por exemplo, o número de
de comportamentos relacionados à penetração diminui. Sim. Obviamente, né? Se eu tenho mais companheiros, se eu tenho mais opções de passe e, né, mais opções de passe do que adversário para fechar essa linha de passe, por que eu preciso progredir? Eu vou circular a bola através dos passes, né? Então, se eu quero desenvolver tal princípio e faço tal exercício, não está sendo coerente, né? Eu posso até fazer superioridade numérica, por exemplo, mas eu posso criar uma outra regra que vai fazer com que o atleta realize muita penetração, por exemplo, né? Não é o fato de ser só simplesmente superioridade numérica ou não, mas é justamente o treinador, né, o professor conhecer, né, os constrangimentos, né, conhecer a forma de estruturar, né, os jogos para poder alinhar, né, esses conteúdos. Sim. Eu acredito que um fator primordial que o treinador deve conhecer e deve respeitar é a questão da individualidade de cada indivíduo que ele tem lá trabalhando com ele. Porque um jogo pode funcionar muito bem para um garoto e para outro já não funcionar tão bem. Então ele tem que saber, questão até de manipular os constrangimentos para que todos tenham as possibilidades de ação. Claro que um vai ter mais do que o outro, até por meio das avaliações que você comentou, citou do Futsat. Ele tem que ser capaz de alinhar as atividades, manipular as atividades, o desenho das atividades de modo que atinjam os objetivos. Legal, cara. É bom você tocar nesse assunto, porque é claro que o exercício ele vai induzir determinados comportamentos, né? Ele vai levar, né, ali para um caminho. Mas as respostas dos jogadores, elas podem não ser as mesmas. Então não é simplesmente o jogo, não é? É a interação do indivíduo com o próprio jogo, né? Eu tenho artigos publicados exatamente para discriminar essas respostas dos jogadores, né? Para diferenciar essas respostas. Então, eu tenho, né, um artigo publicado com jogos com Coringa, né? Coringas em apoio interno, são 2, né? Que quando a gente analisou, né, o comportamento dos jogadores de alto e baixo desempenho, então a gente separou 2 grupos com base, né, no índice de performance tática, que é um dado coletivo, né, que considera o número de ações, a frequência das ações, né, a qualidade dessas ações, o local dessas ações e o próprio resultado dessas ações, né? Nós categorizamos os grupos ali com alto e baixo desempenho. Nós encontramos que jogadores com alto desempenho, eles agiam mais dentro do centro de jogo, enquanto jogadores com baixo desempenho, eles agiam mais fora do centro de jogo. Então, em linhas gerais, essas foram as respostas desses jogadores. E aí, como é que eu vou ensinar o meu aluno, meu atleta, a gerir o espaço de jogo se eu não conheço essas diferenças, por exemplo? Se eu passo o mesmo exercício para todo mundo. Então, talvez esse atleta, baixo desempenho, né, ele tenha que ter a habilidade e a competência de saber gerir o espaço de jogo também dentro do centro de jogo. Então, eu tenho que trazer uma questão já mais individualizada, né? Uma questão mais específica ali do treinamento, né? Mais representativa, né? Para aquela pessoa, para aquela equipe, justamente para poder proporcionar a esse indivíduo, né? Uma formação mais adequada, no sentido, né? Do atleta ter a capacidade de gerir o espaço dentro e fora do centro de jogo, né, próximo da bola ou longe da bola, em diferentes posições, né, e por aí vai. Legal. E o legal que você comentou da questão também das avaliações, da importância das avaliações, até no treinamento. Muitas das vezes,
treinador pode estar proporcionando jogos e até de maneira inadequada, como você comentou, complementando, e a individualidade ela vai influenciar no comportamento tático dos jogadores. E a avaliação, ela serve para você perceber, está dando certo, não está? E muitas das vezes um jogador, se você utiliza ele em uma determinada posição, com as avaliações você repara que ele não cumpre muito bem os princípios mais adequados, mais frequentes daquela posição. Kaique, a avaliação ela é fundamental, né? E ela deveria estar em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Porque é através da avaliação que eu conheço as minhas potencialidades e limitações e a partir disso eu posso ir desenvolvendo. Exatamente. Né? Então, se eu não avalio o meu atleta, desculpa, eu estou fazendo simplesmente exercícios aleatórios. Porque eu não sei exatamente, ou pelo menos de maneira objetiva, né? Porque também não é exatamente, né, 100%, vamos dizer assim, mas de maneira mais objetiva, eu não sei o que o meu atleta precisa naquele momento. Então, eu posso estar subestimando ou superestimando o meu atleta. Eu posso estar colocando conteúdos que ele não precisa. Posso estar negligenciando conteúdos que ele precisa. Eu posso estar no jogo pedindo comportamentos a esse atleta que ele não é capaz de me entregar. E eu não sei, de maneira objetiva, se ele pode ou não fazer isso. Então, a avaliação tem esse papel. A avaliação tem um outro papel interessante também, que ajuda, né, na montagem até do próprio exercício. Por exemplo, vou fazer um jogo de 1 contra 1. Tá? 1 contra 1 na linha ali, né? Mais os goleiros. Então, quais são os princípios fundamentais que esses jogadores estão realizando, basicamente? Quem tem a bola, penetração. E quem não tem a bola, contenção, ok? Agora, quem é que vai jogar com quem? O que é que a maioria das pessoas fazem, né? É um atacante contra o defensor, por exemplo. Né? Por posição. Mas tem uma lógica por trás disso, né? Tem uma lógica por trás disso. O atacante, talvez ele precise fazer mais isso, situação de 1 contra 1, né? É uma situação que acontece no jogo, né? Sim. O defensor também. Mas a gente não pode se limitar só a isso. Porque imagina que eu pego um atacante que tem uma proficiência muito grande em penetração. E eu pego um zagueiro que ele, né, é novo na categoria, por exemplo, ele tem uma proficiência baixa em contenção. Ele é muito bom em unidade defensiva, ele é muito bom em cobertura defensiva, mas contenção não. Aí eu coloco esses dois jogadores para se enfrentarem. O que é que vai acontecer? Primeiro, os níveis não estão ajustados. Então, o cara que tem a proficiência na penetração, ele vai, né? Desculpa a expressão mais simples, não é simples, né? Mas mais prática assim. Mas ele vai atropelar, exatamente, né? Ele vai voltar com a bola, vai para um lado, vai para o outro, né? E vai ser fácil para ele. Sim. E o outro, né? Ao contrário, vai ser muito difícil. Então, eu não estou ajustando a minha tarefa de treino ao nível de cada um. Então, se é muito fácil, provavelmente o atleta vai perder o interesse. Ou ele vai se condicionar a realizar comportamentos que eu não pretendo que ele faça no jogo. Quando eu tive a experiência de treinar equipes no futebol feminino, eu tive um atleta que era um atacante, né, por coincidência, né, do que a gente está falando aqui, ela era tecnicamente muito boa. Então, ela pegava a bola, ao invés de ela ir em direção ao gol, ela geralmente levava a bola para o fundo para poder driblar. Passava 1, 2, 3 vezes pela mesma
adversário. E aí eu fui fazendo um trabalho de condicionamento para que ela pudesse usar a habilidade que ela tinha em direção ao gol. Eu lembro que numa semifinal, ela estava fazendo isso repetidamente. Eu fui e saquei ela do jogo, logo no início do jogo. Nós passamos um aperto e ganhamos. E ela ficou muito insatisfeita. E depois eu fui falar com ela, olha, eu preciso que você faça isso em direção ao gol. Né? Já vinha falando, mas eu tive que fazer uma ação radical como essa. Né? E ela, na final, ela mudou o comportamento dela, ela fez 4 gols, ela assumiu a artilharia da equipe e da competição, e quando acabou o jogo, ela me agradeceu, porque aquela instrução, né, que eu tinha dado a ela, permitiu que ela tivesse realizado os gols, a equipe campeã, e além ela ter recebido o prêmio individual. Sim. Então, eu preciso, em linhas gerais, né, ajustar o meu nível, né, de estímulo para cada atleta. Então, se eu tenho um cara que tem uma proficiência muito boa em penetração, eu preciso confrontar ele com alguém que tem uma proficiência muito boa em contenção. Porque aí os níveis vão estar ajustados. Os dois vão ter um embate ali, né, que vai fazer com que eles melhorem a sua performance. Né? Isso é uma outra forma de ver também. Que eu só tenho, né, de ver, assim, na verdade o que eu digo de ver, de interpretar e de intervir, né, no treino, a partir da avaliação. Como eu vou saber os níveis de cada um, objetivamente, né? Davi, já levando já para o nosso encerramento da aula, só para deixar bem claro, e até para você comentar um pouquinho, que não existe uma fórmula mágica para o treinamento tático no futebol, né? Com certeza, não existe fórmula mágica para nada na vida, né? E o treino tático também não é diferente. É claro que a gente tem conteúdos, né, a ser trabalhados, mas o nosso processo de ensino, ele não pode se limitar ao conteúdo. Quais são as habilidades, quais são as competências que os atletas precisam ter? É claro que o conteúdo ele é importante, né? Porque eu preciso saber o que ensinar, né? Qual momento ensinar, qual o momento propício de ensinar, né? Como fazer, né? Como fazer com que o atleta, né, aprenda, né, determinado conteúdo para que ele desenvolva determinadas habilidades e competências, né? Mas isso, obviamente, né, não tem uma fórmula mágica, né? Aqueles livros, né, de 1001 exercícios, né? Eles, brincadeiras à parte, né? Eles são bons, né? Fechados, né? Quando a gente não precisa deles. O que isso significa, né? É claro que quando eu tenho os meus conceitos, né, eu posso consultar, né, exercícios para ver assim, poxa, eu vou ter uma ideia de estruturação de exercícios, eu não preciso reproduzir exatamente igual, né? Eu vou realizar ajustes aqui para poder, né, desenvolver aquilo que eu quero, né? Também eu não preciso inventar a roda toda hora, né? A roda também já foi inventada, né? Então, para não ser um extremo e nem um outro extremo, né? Mas é necessário que exista, né, por parte do professor e por parte do treinador, né, uma conscientização das necessidades dos meus jogadores, daquele grupo de trabalho, qual é o momento de formação, porque é completamente diferente. Não adianta eu ver na internet um exercício do Pepe Guardiola, por exemplo, né, que é um excelente treinador, só para exemplificar, né, e eu pegar aquele exercício exatamente que ele fez e reproduzir no meu contexto. Não vai funcionar. Primeiro, que eu vou tomar a mim como exemplo. Eu não sou o Pepe, né? Então já começa daí, né? O meu nível de instrução, de feedback,
não é o mesmo, né? Depois, né, a necessidade dos jogadores, a qualidade dos jogadores, né, a forma que a equipe joga também é diferente. Então eu preciso, né, contextualizar. É por isso que eu gosto muito do termo de processo de ensino, aprendizagem e treinamento, porque envolve contextualização nesses processos, né? Eu preciso contextualizar a minha realidade, né? Então, talvez, né, em determinado momento ou situação, eu use mais uma prática deliberada, né? Já em outros momentos, né, com fins de outros objetivos, eu posso usar outros tipos de prática, por exemplo, né? Então, fica aí, né, essa reflexão também, né, da necessidade de compreender bem, né, todas essas etapas que a gente está falando, para a gente poder aplicar bem também. Legal, Davi. É só complementando uma palavrinha que você falou, que acredito que seja a chave. E durante uma aula na minha especialização em futebol, eu ouvi o professor José Guilherme falar que o futebol é simples. Ele deve ser passado de forma simples. O mais importante é o feedback que nós damos aos nossos atletas. Então, acredito que no modelo de sessão, no desenho de treinamento, nós não devemos querer fazer atividade do Guardiola, nós devemos adequar ao nosso contexto. Por isso, treinadores e comissões devem estar prontos, né, capacitados para saber respeitar a individualidade de cada atleta, saber quando utilizar cada tipo de atividade, para que, ao invés de prejudicar, achando que o treino que ele está dando está sendo legal para o atleta, está desenvolvendo o atleta, ele só está prejudicando. Então, acredito que nós devemos pensar realmente mais nos nossos atletas e menos nos nossos treinadores. Nossos atletas precisam ser autônomos, ser capazes de jogar o jogo, entender o jogo. E só para finalizar, uma frase do professor Próspero, que eu ouvi durante uma aula dele, ele menciona que os melhores treinadores, eles devem estar nas categorias iniciais, bem na iniciação. E geralmente é o contrário, o que acontece é o contrário. Os melhores treinadores estão nas categorias sub-20, no profissional, e a iniciação é um pouco esquecida. E a defasagem no aprendizado, na formação dos atletas, acaba prejudicando não só a carreira deles como os atletas, mas também a formação deles como indivíduos, né? Com certeza, né? Na vida, né, o difícil é ser simples, né? E fazer fácil, né? Então, quando a gente, né, se espelha, né, em grandes treinadores, em grandes professores, né? A gente, né, analisa a atuação profissional desses indivíduos, a gente vê as coisas com muita clareza, né? Parece que é muito simples fazer aquilo, né? E quando a gente, por muitas vezes, vai tentar reproduzir isso, a gente cai muitas vezes nos erros, né? Da complexidade, né? Enfim, nos erros, né? Que por meio, né, talvez da falta de clareza, a gente não consiga realizar, né? Então, às vezes, né, tomando o exemplo que você deu, né, do que o futebol tem que ser simples, às vezes a gente se preocupa tanto com tantas regras, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal, que o atleta não entende nada. E ele vai para o exercício para fazer a lógica do jogo, né? E aí o cara vai lá, se eu fizer alguma coisa errada, ele vai me falar. Né? Então, a gente tem que, né, ter um pouco de cuidado justamente para a gente não trazer esses equívocos, né? Esses erros. Né? Então, é natural. Né? E realmente as coisas têm que ser simples, mas não é fácil. Né? Não é fácil tornar as coisas simples. Né? Então, só quem realmente tem muita proficiência, muita capacidade, muita competência consegue fazer isso. Sim, exato. Davi, mais uma vez te agradecer pela brilhante explanação,
a didática, a clareza nos conteúdos, de fácil entendimento. Acredito que o pessoal vai curtir bastante essa aula, o bate-papo, né, na verdade. Só te passar agora para você fazer suas considerações finais e, em seguida, nós fazemos o encerramento. Beleza? A palavra é sua. Beleza, Kaique. Não, só quero agradecer, né, a todos, né, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco, né, sobre treinamento tático, né. Agradecer ao professor Fabrício Vasconcelos, né, que é o nosso orientador, pela confiança e pela oportunidade, né, de a gente estar realizando essa ação, né. Agradecer, né, obviamente, aos colegas, né, de laboratório que nos dão, né, suporte, né, em todo momento. São trocas, né, praticamente diárias, né, que favorecem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, né. Até porque a gente está em processo de formação, né? É um processo constante de formação, né, Kaique? Então, não é... Sim, exatamente. Nós somos os donos da verdade, isso é a forma que o Davi, que o Kaique vê o futebol, que o laboratório, de maneira geral, vê o futebol, né? Então, é nossa forma de compreensão e intervenção, né? Então, eu espero que todos, né, possam, de alguma forma, né, ser beneficiado, né, acerca desse vídeo, né, desses conteúdos, né, que se alguém, né, já aprender alguma coisa, já acrescentar algo, já fico satisfeito, né, e é isso, né, agradecer você também, Kaique, por ter feito essa ação aqui comigo, né, e ter feito esse bate-papo, e só para finalizar mesmo, agradecer também às agências de fomento, mais uma vez, né, que vão dar todo o suporte, né, subsídio para a gente poder desenvolver nossos trabalhos. Obrigado. Perfeito, Davi. Perfeito. Pessoal, vamos encerrando assim a nossa primeira aula do ano de 2021 do projeto Quarentena Ativa do Labescut. Se inscrevam no canal, que em breve novas aulas serão lançadas no nosso canal. Ajudem na divulgação, com amigos, colegas treinadores, que nós ensinamos, mas também aprendemos ensinando. Então, você pode passar para um colega, ele assiste o vídeo, ele tem uma dúvida, ele conversa com você para ver o que você acha, e nisso todos vão aprendendo. Isso é importante para o nosso crescimento, não só profissional, mas também para o pessoal. Beleza? Nossas redes sociais também estão, Labescut. Caso tenha alguma dúvida, caso tenham algum interesse em cursos, em projetos do laboratório, podem nos contatar pelo e-mail, pelas redes sociais, tá bem? Mais uma vez agradecer e estejam seguros e que passemos dessa pandemia o mais rápido possível. Beleza? Obrigado a todos, nos vemos nas próximas aulas. Valeu, pessoal, até mais.